e Christian Klian. Na oitava fila, Ricardo Zonta e Nick Heidfeld. Na nona, Pântano e Zonta Malgato, o piloto da casa, o húngaro da Minardi. Na décima fila, Jean Maria Bruni e o Felipe Massa. O Massa que estava punido com 10 posições no grid em função de ter trocado o motor e optou por não treinar e vai, portanto, largar na última posição do grid. Vamos então já para a volta de apresentação, a concentração dos pilotos. Esta é a 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Michael Schumacher vai largar na pole position, 62 vezes na pole position. Os brasileiros estão animados. O Rubens Barrichello, que está na primeira fila, e é muito importante largar na frente no Grande Prêmio da Hungria. Há pouco ele disse que o importante é ter tranquilidade na largada, evitar qualquer tipo de acidente, de toque. Teoricamente, ele larga do lado sujo da pista. Michael Schumacher vai largar do lado esquerdo, exatamente no traçado. Mas a chuva de ontem, segundo o Rubinho, favorece um pouco, equilibrou um pouco o emborrachamento, principalmente da pista de Hungaroring. Nós vamos para a volta de apresentação. Os dois carros da BR estão na segunda fila, com o Takuma Sato, com o Jensen Button, Reginaldo Leme. Expectativa, como sempre, enorme para uma corrida muito disputada na Hungria. A previsão era de tempo ruim, mas olha, muito sol, 25 graus a temperatura da pista, 42 graus, faz calor. Tá aí o Ed Jordan e o Reginaldo Leme na sua primeira participação, trazendo sua expectativa para a 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. A Ferrari é pole onde em tese não deveria ser, até onde não deveria ser. O circuito da Hungria, extremamente lento, de altíssimo downforce, quer dizer, altíssima pressão aerodinâmica nos carros, um circuito de difícil ultrapassagem, com 12 curvas, sendo 3 delas feitas a 90 por hora, o que é muito baixo para a Fórmula 1, é um circuito realmente muito lento e, portanto, até parecido com o da Hungria. Por incrível que pareça, até parecido com o de Mônaco, por incrível que pareça, o de Mônaco, um circuito de rua. Ficou lá, agora saiu. Ficaram vários carros ali, mas agora se saiu. Características parecidas, costuma-se dizer até em brincadeira que a única diferença entre os dois é a distância da pista, né, do asfalto para o guarda-reio, porque numa rua a coisa é muito mais apertada. De qualquer forma, ainda assim a Ferrari veio, deu um banho, os pneus funcionaram porque a temperatura não era tão alta quanto se esperava. O Luiz Roberto ainda falou em calor, claro, 25 graus é calor, ficou um carro. 25 graus é calor, mas normalmente na Hungria chega a fazer 35 na corrida. Então, para todos os efeitos, isso é uma temperatura até agradável nesta época do ano. O Bruni ali tá seguindo, vai conseguir largar. Exato. O problema do Rubinho, embora tenha conseguido a primeira fila, o problema do Rubinho é que ele está na segunda posição do lado sujo. Nessa pista faz muita diferença. Até ele comentando com a gente, Luiz Roberto, você se lembra no programa que nós gravamos com ele, ele disse que era normal quem larga em segundo na Hungria chegar na hora da curva, lá já está em quarto. Ele espera que isso seja solucionado hoje porque choveu durante a noite, então pode ter limpado a pista, ou melhor, pode ter deixado condições iguais tanto do lado direito quanto do esquerdo. Vamos ver se ele consegue isso, porque senão vai ser realmente muito difícil manter inclusive essa segunda posição na largada. O Pisonia larga em sexto, o que é importante, à frente do Montoya, porque andou mais rápido do que o companheiro Montoya. O Zonta 15º nessa sua volta à Fórmula 1. E o Felipe Massa, sem nada a perder, porque ele teve que trocar motor, foi lá para a última posição, nem participou do treino e vai para uma corrida do tudo ou nada. Tudo bem, ele pode fazer várias ultrapassagens, dar um show lá de trás, porque ele disse que o carro dele está bom como nunca esteve. Só que na Hungria, ultrapassar é muito difícil. Vamos então para as 70 voltas do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Ano passado, vitória de Fernando Alonso com o carro da Renault. Chegou a botar uma volta no Michael Schumacher. E nós todos sabemos que a Renault larga muito bem. O Felipe Massa vai ganhar uma posição no grid, porque o Jean Maria Bruni da Minardi só conseguiu partir depois de todo mundo ter partido. Com isso ele tem que largar no fim do grid. Os pilotos vão chegando, o Michael Schumacher vai se posicionar ali na pole position, 62 vezes na pole position. Logo atrás do Schumacher está o Takuma Sato e aí o Alonso. Chamar detalhe para isso, né? Takuma Sato. Você sabe que ele é capaz de tudo. Veja lá, Takuma Sato e o Alonso logo atrás do Sato. O Rubinho do lado direito ali do Schumacher, completando essa primeira fila. O Schumacher largando do lado emborrachado da pista. O Rubinho
largando na parte suja. Baumgartner vai para o pit lane. Vamos então para a partida, para a largada. As luzes vermelhas se acendem. Quando elas se apagam, nós temos o início do Grande Prêmio da Hungria. Vamos lá, Schumacher na pole position, Rubinho do lado dele. Começa o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Veja a manobra que faz o Rubinho e o Alonso. Tenta ir lá por fora, mas o Rubinho vai dividir com o Alonso. Rubinho vai dividir com o Alonso a freada no fim da reta. Schumacher se mantém na ponta. Rubinho consegue também segurar a segunda posição. Alonso tenta botar de lado. Impressionante como larga a Renault e o primeiro toque. Vamos ver o Rubinho. Aí dividindo de novo com o Alonso. Ele sabe como é importante segurar essa posição o Rubinho. Schumacher mantém a ponta. Rubens Barrichello e o Fernando Alonso. E o Pisonia também largando para um lado, para o outro, tentando ganhar posição. A outra Renault. E o Antônio Pisonia acabou perdendo posições. Saiu lá para 11º. E aí o Sato. Expectativa enorme para a largada do Sato, mas para variar, a Renault mostrando a sua força na largada. E o Alonso fez uma manobra, foi lá do lado direito do Rubinho. O Rubinho tentou fechar a porta para o lado de dentro, aproveitando a largada do Schumacher. O Schumacher se manteve na ponta e o Rubinho foi dividir 3 curvas com o Alonso. Foi corajoso o Rubinho, porque é normal as Renault largarem desse jeito. E o Montoya também largou muito bem. Olha aí, Alonso, Montoya e aí o Jenson Button. Essa sequência depois da largada no Grande Prêmio da Hungria. Portanto, o Rubinho conseguiu se manter em segundo. Eles vão completar a primeira volta. Schumacher, Rubens Barrichello, Alonso, Montoya, que largou muito bem. Jenson Button, Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, Takuma Sato. Aí Fisichella e o Pisonia em 10º. Coulthard em 11º. Weber 12º. Já já a gente confirma os outros brasileiros. O Felipe Massa é 17º e o Zonta 19º. O Zonta que largou em 15º. Perdendo posições na largada. Esta primeira volta do Grande Prêmio da Hungria. Eu acho que o Zonta acabou participando lá daquele toque, né? E com isso perdeu posições importantes. O Ricardo Zonta, que está voltando à Fórmula 1. Ele que não andava no fim de semana de corrida desde 2001, Reginaldo Leme. Era aquele carro rodando ali na primeira curva. Ele levou um toque, deu o zerinho para voltar e conseguiu voltar. O que aconteceu com o Pisonia, Luiz Roberto? É exatamente o que aconteceria com o Rubinho por estar exatamente no mesmo lado, do lado sujo. Todo mundo que estava do lado sujo se deu mal, só que o Rubinho se defendeu muito bem, com muita coragem do Alonso, tanto que o Alonso teve que frear mesmo para fazer aquela primeira curva, senão iam bater. Você ligado no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Esse primeiro fim de semana olímpico, a Globo vai continuar mostrando as principais competições dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ao longo do dia, você ligado na Globo, os brasileiros competindo e a Globo, claro, trazendo tudo para você. Interessante que antes da largada, até o Montoya brincou com o Pisonia, os dois são muito amigos, se dão muito bem. Ele disse que pelo lado que ele estava largando, ele poderia se dar bem e que o Pisonia ia perder umas 3, 4 posições e não deu outra. Michael Schumacher fazendo 1:20.128, o Rubinho 1:20.605. Aí você vê o Fisichella que conquistou o melhor lugar dele com a Sauber no grid. E o Fisichella que largou em 8º, caiu, perdeu uma posição na largada, caiu para a 9ª posição. Você está revendo imagens do momento da largada do Grande Prêmio da Hungria. Vamos ver se vai dar. Olha o que faz o Alonso. Bota do lado do Sato. Olha, do carro do Alonso, tira do Sato, vai botar lado a lado com o Rubinho lá na frente. Parece um foguete esse carro da Renault. Olha, vai dividir a freada, o Schumacher se mantém, o Rubinho também frita um pouco o Rubinho, espalha, perde um pouco o traçado. O Rubinho retardou tanto a freada que ele quase foi tocar no Schumacher. De novo o movimento lá do Alonso, veja como largou bem também o Montoya. Aí a direção de prova com o Charles White. Ele que aciona lá. E o Roberto Carlos, olha onde foi acompanhar a largada o Roberto Carlos. E aí o momento do toque, exatamente. Por isso que o toque no Zonta caiu e perdeu tantas posições, né? 1:19.921, a volta do Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Montoya, Jenson Button, Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, Takuma Sato, os 8 primeiros colocados. Aí você vê a diferença do Schumacher para o Rubinho.
2,571. A expectativa, Reginaldo, de 3 paradas para a maioria nesta corrida aqui na Hungria, começando ali por volta da 12ª volta. Normalmente é uma corrida de 3 paradas. Vamos ver se alguém tenta alguma coisa diferente, especialmente o Massa, né? Que não tinha nada a perder. Agora, aquela posição do Roberto Carlos ali, assistindo a corrida, posição privilegiada, está ao lado do diretor de prova, o Charlie Whiting, da FIA. O Roberto Carlos, que um pouco antes da corrida ficou passeando ao lado do Bernie Ecclestone. Eles e as mulheres, respectivas mulheres, andando pelo grid. Roberto Carlos, que gosta muito de automobilismo e de moto velocidade também. E já tem seu braço aqui na Stock Car brasileira. Isso, exatamente. E está investindo na Stock Car no Brasil. Começou com o Thiago Camilo, piloto da Stock Car, né? E agora está participando mais de uma forma mais intensa da Stock Car. O Roberto Carlos, que gosta muito de velocidade. Faltando 66 voltas. Olha o encerramento do Grande Prêmio. Olha só, corrida de recuperação. Na dividida. Passou do ponto. Com o Pantano ali, o Massa vai de novo. Passou do ponto na primeira. Fritou tudo que podia o Pantano. Vai segurar, o Massa tá ali brigando por posições. Ele que largou em penúltimo, né? Ganhou uma posição. Mais uma vez aí o Massa com o Pantano. E agora o Massa em 17º e o Pantano em 16º. O Felipe falou que o carro dele estava muito rápido. E você vê que tá mesmo. Mas quando ele não consegue passar ali na reta, veja como é essa pista. O tempo todo, durante a volta toda, ele vai atrás e não consegue passar um carro do Pantano, que é bem mais lento. E o Zonta chegando já, logo atrás deles ali, deu pra gente ver o Ricardo Zonta, que se envolveu numa batida logo na largada, perdeu 5 posições e agora está em 18º. Schumacher completa a volta de número 5, uma vantagem de 2,865 para o Rubens Barrichello. A volta do Schumacher, 1,20,258. A volta do Rubinho, 1,20,404. A melhor volta dele, por enquanto, na corrida, o Rubinho. Inclusive fazendo a melhor parcial no último setor. Ontem o Rubinho foi mais rápido no primeiro setor, no treino que definiu o grid e que deu ao Schumacher a 62ª pole position da carreira dele. Schumacher, que venceu 12 das 11 etapas da temporada, vai se aproximando de um título anunciado, ainda não definido, como é o caso do Mundial de Construtores. A Ferrari está pronta para conquistar o título, se abrir 90 pontos de vantagem hoje, já tem uma vantagem de 99 pontos, mantendo 90 pontos de vantagem, será campeã hoje a Ferrari. Tadeu Schmidt, direto de Hungaroring, Budapeste. Pois não, Tadeu? Pois é, Luiz, eu andei fazendo umas continhas. Se fosse pela pontuação antiga, lembra? Com 10 para o primeiro colocado, 6 para o segundo e tal, e não com essa de hoje, com 10 para o primeiro e 8 para o segundo, o Schumacher só precisaria de um 5º lugar aqui na Hungria para ser campeão. E mesmo com a pontuação atual, se o Rubinho não fizer 7 pontos a mais do que o alemão aqui na Hungria, o Schumacher chega na Bélgica com possibilidade de definir o título. Corrida da Bélgica no próximo dia 29 ainda deste mês. Schumacher, Barrichello, Alonso, Montoya, Button, Trulli, Raikkonen, Sato. Diga, Reginaldo. E do jeito que os dois estão, Rubinho e Schumacher, a Ferrari sai da Hungria já como campeã de construtores e, na verdade, como campeã de pilotos. Vai faltar definir qual deles, o Schumacher ou o Rubinho, porque a gente não tem dúvida nenhuma de qual a equipe vai preferir. Mas, de qualquer forma, em relação ao principal adversário, que é o Button, que é a BAR, no campeonato de pilotos, ela já sai campeã. E em relação à Renault, no campeonato de construtores, também ela sai sem que a equipe francesa possa alcançá-la. Muita agitação no troca-troca de pilotos para a próxima temporada. Sem dúvida que o grande agito dos últimos dias foi o anúncio do Jenson Button, que vai trocar a BAR pela Williams. Porém, essa é uma discussão que vai parar na justiça, já que a BAR afirma ter contrato até o fim de 2005. E com isso, vive a expectativa de melar a ida do Jenson Button, que está em 3º no campeonato, com 61 pontos. E vem fazendo realmente uma temporada redonda, o Jenson Button. Faltando 63 voltas. Schumacher e Rubinho completando mais uma volta.
Schumacher 1:19.678, faz a volta mais rápida na volta número 7. O Já Rubinho é. faz 1:20.185. Diga, Reginaldo. Por incrível que pareça, já é abaixo, bem abaixo da pole position do ano passado, a volta de corrida do Schumacher. Eles estão muito mais rápidos, é impressionante, né? Esse ano o Rubinho chegou a andar 1:18.6, embora a pole tenha ficado em 1:19.1. O Rubinho chegou a andar 1:18.6 no treino de pré-classificação ontem. Veja aí, ó, confirmação da volta mais rápida do Schumacher. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. O Felipe se livrou finalmente do pântano e abriu muito rapidamente já uma diferença de 3,2 em 3 voltas. E agora o pântano está para o Zonta. O Zonta apertando bastante, vai tentar a ultrapassagem. O Pisonia está em 10º lugar, 3,1 atrás do Fisichella e 1,7 à frente do David Coulthard. 1:19.506, a volta de Michael Schumacher. É o alemão, esse que é o mágico do cronômetro. Impressionante como o Schumacher consegue encontrar soluções para melhorar o tempo. A convivência dele com o relógio, com o cronômetro, é realmente impressionante. Abrindo a vantagem, agora 4.491 a vantagem do Schumacher para o Rubinho. O Rubinho virou 1:20.380. Como referência, olha, o Alonso está virando em torno de 1:21, agora 1:21.079 o Alonso. Aí você vê o Trulli, a outra Renault que está em sexto. O Trulli 1:21.463. E aí você vê o Briatore observando lá os seus pupilos. O Briatore que teve uma discussão muito forte com o Trulli há 2 corridas. O Trulli está de saída da Renault, o Trulli que ganhou a corrida de Mônaco esse ano. E a Renault que deve ter o Fisichella. Mais uma vez a largada, você está vendo, veja como o Rubinho retardou a freada, quase tocou lá no Sato e no próprio Schumacher. E aí o toque do Zonta, que aconteceu na largada, mas o Zonta conseguiu continuar, ficou na contramão ali, girou, ficou em último, mas conseguiu continuar na corrida. Olha a Ferrari aí. O toque do Zonta foi no Christian Klien, da Jaguar. Teve a conversa ali dos homens da Ferrari. Veja que há um movimento na Ferrari diferente, né? Foi até o pit wall lá, o muro, conversar com os comandantes que ali ficam. Voltou para dentro do box. Schumacher e Rubinho estão voando na pista de Hungaroring. Schumacher no 19.7, Rubinho no 19.9. Por enquanto não houve nenhum pit stop. Você está vendo aí o líder. Faltando 61 voltas para o encerramento. De novo, você vê aí chamando alguém lá de dentro do box para ouvir alguma instrução, para trocar alguma ideia. Enfim, a Ferrari num movimento diferente a essa altura, momentos antes do primeiro pit stop de seus pilotos. Previsão ali por volta da 12ª volta, a primeira parada. Tá aí o Schumacher, vem lá o Rubinho. Os dois estão na mesma tocada. Schumacher 1:19.412. Aumentou a vantagem para 5.001 para o Rubinho. O Rubinho faz 1:19.728. E a Renault já está pronta. Vamos então para o primeiro pit stop da corrida. Vem lá o Alonso. Vai parar o Fernando Alonso. Alonso na 3ª posição, entrando para fazer o primeiro pit stop do Grande Prêmio da Hungria. Está aí o Alonso. E o Fisichella, muito leve no começo da corrida, largou, conseguiu uma posição, a melhor dele no ano de largada. Já parando também o Fisichella e o Alonso voltando. E aí a projeção, né, dos litros e da capacidade. Claro, em função do tempo, né? Precisa saber se funcionou direitinho nesse tempo todo o processo da válvula de reabastecimento. Segundo o cálculo, a gente viu do Alonso para 15 voltas, do Fisichella para 17 voltas, 62 litros. E o Fisichella voltou atrás do pântano, na frente do Zonta. Lá na 18ª
posição. A Williams está ali preparada, você viu. A Ferrari segue. Aí Michael Schumacher completando mais uma volta. A Ferrari se apronta. Está pronta a Ferrari. O Schumacher acabou de passar, então é para o Rubinho. O Rubinho, a 5 segundos do Schumacher, foi para o box, parando o piloto brasileiro. O primeiro da Ferrari, portanto, a parar é Rubens Barrichello na volta número 11. Aí o pit stop do Rubinho, 7.1, tá voltando o Rubinho. Aí Montoya no box, já parando lá o Juan Pablo Montoya. Jenson Button também e Arno Trulli também. Aí o Trulli parando na Renault. Aí voltando o Rubinho. As paradas em série agora. O Sato colado no Rubinho. Voltando o Button, voltando o Trulli e o Montoya. Exatamente nas posições que eles entraram. Eles voltam à pista. Montoya, Button e Trulli. Aí o Juan Pablo Montoya. Atrás do Mark Webber. O Montoya. O Webber estava em 10º. O Montoya voltando atrás do Webber. A imagem recuperada do Klien. Foi lá na brita, saiu, segura e volta o Christian Klien com a Jaguar. E agora a vez do Schumacher. Vai lá o líder. Na mesma volta que entrou o Rubinho, o Schumacher abriu a volta seguinte, já entrando. Abriu a volta, na verdade, passando pela área dos boxes, né? No ponto de cronometragem pelo lado de dentro. 6.9 a parada do Schumacher. Já está voltando o Michael Schumacher. Na projeção, 53 litros. O suficiente para 15 voltas. Na parada aí do Michael Schumacher. Voltou na frente do Rubinho Schumacher. Olha lá o Rubinho, completando a reta. Nesse momento. Em segundo. E agora a vez do Takuma Sato. As paradas em progressão agora, né? Uma atrás da outra. Agora a vez do Takuma Sato, que estava em terceiro. Assim os três primeiros parando. Takuma Sato com 7.3, voltando para a pista. Passou ali o Trulli. E o Sato voltando com uma projeção de 16 voltas com 58 litros. Veja aí o Pântano ficando na frente ali do Takuma Sato. Do Heidfeld, perdão, aquele é o Heidfeld. E agora a vez do Raikkonen. A McLaren também parando. 8.9, hein? E todo mundo voltando. A Panis, Massa e Raikkonen. E os três agora voltando para a pista. Fez uma parada mais longa a partir da faixa branca aí, que é a retomada da aceleração normal. Até ali a velocidade limite. Mas ele saiu lento. Achei que ele está mais lento do que o normal, o Raikkonen, hein? Essa estimativa que você vê no gráfico aí é feita baseada na capacidade de injetar, da bomba injetora, de colocar 12 litros por segundo no tanque de um carro. Então, quando um carro para, por exemplo, 6.9, ele normalmente se desconta, nessa estimativa, né? Desconta-se 2 segundos, que é o tempo perdido para se chegar, para os mecânicos chegarem com a bomba e depois para retirar a bomba, e conta o tempo efetivo de parada como mais ou menos 4.9. Por isso a previsão ali de 55 litros injetados. O Pisoni está em terceiro, mas ainda não parou. Previsão da próxima volta para o Antônio Pisoni. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Chevrolet Blazer Advantage, livre de verdade. Uma tradicional vassoura ali para ajeitar o pó que foi jogado em função do óleo que provavelmente vazou. Voltando o Pântano. Vamos confirmar então. Schumacher, depois de 13 voltas. E aí o Raikkonen. O Raikkonen que me pareceu mesmo lento na saída, né? Olha só. A galera pegou a tapa o carro do Raikkonen ali, levantando. Vão levando para a garagem lá. Botou o carrinho sob o carro McLaren e o Raikkonen, realmente depois do pit stop, né? E o Pisoni entrando agora para fazer o seu reabastecimento. Em terceiro, o Pisoni vai fazer o reabastecimento.
o Antônio Pisoni. Tá voltando aí o Antônio Pisoni. Se manda, vai para a pista com 7.2. Então Schumacher, Barrichello, Alonso. Pisoni, projeção para 16 voltas com 57 litros no reabastecimento. Voltando o Pisoni. E agora a vez do Heidfeld. 8.7 a parada do Heidfeld. Como o Reginaldo tem destacado, né, esse cálculo, ele é aproximado e ele é no cronômetro, né? Isso não quer dizer que necessariamente está aí o Kimi Raikkonen, que abandona o Grande Prêmio da Hungria. A McLaren estreou carro novo, o Kimi fez a pole, fez o segundo lugar em Silverstone. E aí na primeira corrida, primeiro teste de uma corrida de baixa velocidade, né, uma pista mais travada, o fim de semana para a McLaren não foi legal não. E ontem o Coulter dizia que o time foi conservador na escolha dos pneus para os treinos, para a tática de treino, e estava descontente, digamos assim, com as possibilidades do time para o fim de semana. O Pisoni voltou na 4ª posição e mantém 6.7 de vantagem para o Webber. A McLaren foi com pneus mais duros e era de se esperar um rendimento melhor desse novo carro, um carro que veio evoluindo bastante nas duas últimas corridas de Silverstone e Hockenheim. Em relação ao Pisoni, aquele pit stop que você viu agora há pouco aí na estimativa de que teriam colocado 57 litros para ele dar 16 voltas, ele parou na 14ª, então ele estaria parando de novo na 30ª. Você vê como isso é uma estimativa que nunca se aproxima o máximo possível, mas nunca é a realidade. Na verdade, a previsão da próxima parada do Pisoni é na volta 33 e não na 30. Bom, a gente viu ali o Pisoni, o crédito foi de quarto era antes dele entrar, né? Chegou a ser terceiro, com a volta do Alonso ele foi quarto, entrou, reabasteceu e agora voltou em nono o Antônio Pisoni. Está na 9ª posição o brasileiro, fazendo sua segunda corrida pela Williams e deve andar também na Bélgica. O Antônio Pisoni. Aí o Schumacher completando 16 voltas. Vamos ver o Rubinho, a diferença segue aumentando. 6.695 a diferença do Schumacher para o Rubens Barrichello. Vai absolutamente passeando pelo traçado de Hungaroring o Michael Schumacher. Schumacher de 81 vitórias na carreira, 12 vitórias ele busca nessa corrida. Se vencer será a 12ª em 13 na temporada, já venceu 11 o Michael Schumacher com uma vitória, vai ficando mais perto ainda do título de campeão mundial o alemão Michael Schumacher, um impressionante Schumacher. E já aí o Pisoni, 9º lugar, confirmando a 9ª posição para o Antônio Pisoni. Agora está em 8º. Agora está em 8º com a parada do Webber. O Webber foi o último piloto a parar. Ele parar na 16ª volta, tem chance de fazer 2 paradas. É uma estratégia bem diferente. Voltou logo atrás do Coulter. O Coulter estava em 11º, ele voltou bem atrás do Coulter. E aí, o trabalho da McLaren muito bem. Olha, a gente teve aquele pó utilizado em função de algum vazamento que houve ali, e o pessoal agora mexendo com a mangueira ali do reabastecimento. Olha aí. Um problema, portanto, e pelo jeito o problema foi anunciado antes das paradas, né? Aquela conversa toda que nós acompanhamos das pessoas ali da McLaren. Da Ferrari. Perdão, McLaren abandonou com o Kimi Raikkonen agora há pouco. Se tiver com problema numa bomba, o fato é que pode ser trocada a bomba de um piloto para outro. Eles podem usar a bomba que seria do Schumacher para trocar, por exemplo, do Rubinho. Agora, pode ter tido problema de não ter injetado a gasolina necessária, o combustível necessário. E eles estão prontos ali, hein? A espuma no chão ali é para exatamente evitar o perigo de incêndio, porque vazou combustível e não entrou no carro. Não sei se no carro do Rubinho ou no carro do Schumacher não entrou toda a gasolina que tinha que ter entrado. Muito bem, o Schumacher segue aumentando a diferença para o Rubinho. O Schumacher virou um 20.461, o Rubinho um 20.570. A Ferrari está lá pronta, como nós vimos, e a gente na expectativa de saber qual dos dois pilotos vai para o box.
E o Rubinho agora faz 1:20.149. Inclusive nessa volta de 1:20.149 ele fez a melhor primeira parcial da corrida. 28:05. Aí você vê o Pântano e o Klian. O Pântano está em 16º e o Christian Klian em 17º. Aí a confirmação da posição do Christian Klian. Hoje, depois do Fantástico, Luísa Perissé e Ingrid Guimarães vão aprontar as maiores loucuras sob nova direção. Está no chão ali a mangueira de reabastecimento. A Ferrari segue mexendo em tudo ali. E agora eles estão exatamente naquele ponto que a mangueira é colocada no tanque, no tanque onde está o combustível, que leva o combustível para o carro. A Ferrari com esse problema aí, hein? Aliás, antes do primeiro pit stop do Schumacher, o corre-corre na Ferrari já estava estabelecido. Na pista, os carros estão voando. E eles vão ter que resolver o problema da mangueira. Olha, o Massa vem para mais uma parada. Estava em 14º, foi para o box o Felipe Massa. Vai fazendo o segundo pit stop dele. Também não é normal, porque ele parou na volta 12, agora parou na 19, então você vê que está trocando o bico. Ocorreu algum problema. E aquela fumaça ali pode ser um sintoma de freio, né? É uma possibilidade, né? A refrigeração é um problema crítico nessa corrida da Hungria, sempre foi. Olha, notícias olímpicas. Márcio e Benjamin venceram os franceses Canet e Amel por 2-0, parciais de 21-13 e 21-14, estreando no torneio olímpico de vôlei de praia. Vôlei de praia é diferente, não é eliminatória simples não, são grupos com 4 duplas, 6 grupos com 4 duplas. As 2 duplas mais bem colocadas se classificam e as 4 melhores terceiras. E o Schumacher segue firme na sua tocada aí, abrindo espaço em cima dos retardatários. O Schumacher que diminuiu um pouquinho o tamanho da diferença dele para o Rubinho. Chegou a 6,5, agora a gente está em 5,8. E o Schumacher não foi para o box não, mas a Ferrari continua trabalhando lá na válvula de reabastecimento. Mas os pilotos ainda têm combustível para algumas voltas, tanto o Schumacher como o Rubinho. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Faltando 50 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, Schumacher segue na liderança. Schumacher, Rubens Barrichello e a Ferrari trabalhando aí no seu conjunto de reabastecimento, né? Eles estão injetando combustível de um tanque para o outro para checar tanto assim o funcionamento e como medir o que está acontecendo nessa passagem de combustível, hein, Reginaldo? Que teve problema, teve. Então agora, uma vez solucionado o problema, eles estão testando para ver se realmente está tudo certo. Você vê a dificuldade que o Klian tem para ultrapassar o Pântano. Já faz muitas voltas que está atrás. O Schumacher chegou, agora chegou o Rubinho. O Schumacher chegou e passou. Mas passou também tem o seguinte, o retardatário, ele recebe bandeira azul em qualquer ponto da pista. Por isso que passou e abriu tudo isso. Então agora o Rubinho chegou e vai enfrentar dificuldade para passar os dois. Os dois aí à frente do Rubinho. Já se livra do primeiro. E vai agora também passar pelo Pântano. Saiu do Klian, vai passar pelo Pântano. O Rubens Barrichello, retardatários aí. Schumacher, Rubinho, Alonso, Montoya, Button, Trulli, Sato e Pisonia, os 8 primeiros. Você vê, Luiz Roberto, a dificuldade da pista de se ultrapassar. O Rubinho, mesmo estando muito mais rápido no final da reta, ele saiu de trás do Klian, mas ele não tinha certeza. Agora já foi para cima do Pântano também. Mas ele não tinha certeza se era o momento de ir. Então, é de se hesitar mesmo, porque você não sabe se, por exemplo, o Klian está vendo ou não, está sabendo ou não que a ultrapassagem é fato consumado. Então, o Rubinho, além de sair de trás, ele ainda tem tempo de olhar para o bandeirinha para ver se está dando bandeira azul para o Klian.
aí sim ele vai de uma vez sem hesitar. Ferrari segue trabalhando aí no seu conjunto de reabastecimento. Resta saber se haverá algum prejuízo para os pilotos, né? O trabalho aí, se vai dar tempo, se há como substituir, se é possível reabastecimento mesmo com um problema em parte do equipamento. Perguntas que ficam aí que nós vamos responder já já, quando chegar o momento do pit stop dos pilotos da Ferrari, o Schumacher e o Rubinho, que estão no primeiro e segundo lugares deste grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Nova skin, essa é a nova. Volta a aumentar um pouco a diferença, agora 6,3 do Schumacher para o Rubens Barrichello. Schumacher virou 1,20,780, Rubinho 1,21,565. Aí Fernando Alonso é terceiro, virando 1,21,2 o Alonso, mais rápido que o Rubinho. E o Montoya 1,22,2. O Rubinho teve o tráfego nessa volta, mas a melhor volta do Rubinho na corrida é 1,19,7 e a do Schumacher 1,19,4. Depois de 22 voltas, Schumacher, Rubinho, Alonso, Montoya, Jenson Button, Trulli, Sato, Pisoni, os 8 primeiros. Ao longo do dia, olha o Felipe Massa abandonando. Massa que largou na penúltima posição. Houve troca de motor. Na Fórmula 1 atual, quando um piloto troca o motor no fim de semana, ele perde 10 posições no grid. Optou por não treinar, para largar em último. Foi uma posição porque houve um problema com o Bruni pouco antes da partida, mas está abandonando o Felipe Massa, que chegou animado com o carro, chegou a dizer que o carro estava legal, que era possível pensar num fim de semana bacana, e entretanto, já com o problema de perder 10 posições, porque na Hungria largar lá atrás é realmente muito difícil fazer uma corrida de recuperação. Tanto que nas 18 edições do Grande Prêmio da Hungria, metade delas, essa metade foi vencida por quem largou na pole position. Informação agora que o Pisoni tem um problema no pneu traseiro. O brasileiro Antônio Pisoni, que está em oitavo, vivendo a expectativa de chegar na zona de pontuação. O Montoya, que largou atrás do Pisoni, está em quarto depois de uma largada estupenda do colombiano Juan Pablo Montoya, que ano que vem vai ser piloto da McLaren. O Pisoni está em oitavo na corrida, tem a oitava melhor volta da prova, com 1,21,227, mas está virando agora na casa de 1,22. Nessa agora ele melhorou um pouquinho, 1,21,8, porque ele acusou um problema e avisou por rádio para a equipe, um problema num pneu traseiro. Hoje, 3 da tarde, você não pode perder as atrações do Domingão do Faustão. E hoje, ao longo do dia, a cobertura dos Jogos Olímpicos continua na Globo. O que de melhor estará acontecendo nos Jogos Olímpicos e a participação dos brasileiros neste que é o segundo dia de competições dos Jogos Olímpicos de Atenas. Diga, Tadeu Schmidt. Bom, menos mal, né? Se houve um problema, mas o Rubinho não terá prejuízo. Talvez tenha que antecipar em uma volta, parada. Aí você tem o Fisichella, Giancarlo Fisichella, que está em nono. Aí o David Coulthard logo atrás dele. E aí, pela sequência, o Webber. O Webber está em 11º, atrás do Coulthard, que é o 10º. Não perca no Fantástico, um teste nas ruas. Botamos roupa de gari em 2 galãs da TV. Será que alguém vai reparar neles, vestidos assim? Logo mais, no Fantástico. Mark Webber a 2,363. Vamos voltar agora ao Hungaroring, e o Tadeu Schmidt vai completar as informações que ele trazia há pouco, somente em relação à Ferrari. Pois não, Tadeu? Vamos lá, Luiz. A informação da Ferrari é a seguinte: houve realmente um pequeno vazamento no carro do Rubinho, durante o reabastecimento do Rubinho.
mas fazendo as contas a Ferrari viu que havia combustível suficiente para não ter que mudar a estratégia. Eles estavam revendo ali o equipamento para que não aconteça mais outro vazamento. Logo mais às 4 da tarde, as emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Atlético Mineiro e Palmeiras, Criciúma e Vasco, e a cobertura completa da rodada para você. Mark Webber exagerou ali, perdeu o controle. O Mark Webber. E ano que vem estará na Williams. O Williams com Mark Webber e Jenson Button, Reginaldo Leme. É um time para ser respeitado em relação aos pilotos, hein, para o ano que vem. É uma dupla que já cria uma nova expectativa em relação a 2005. São dois pilotos arrojados. Eu confio, sinceramente, muito mais no Button, que já, além de tudo, além de ser arrojado, já está assentado na carreira, né? É um piloto que já assentou, já fez todas as besteiras que se faz no início da carreira e já assentou. O Webber eu não vejo isso não. Acabou de fazer uma que ele não pode fazer o ano que vem, não. E ainda tem o peso emocional de você trocar uma equipe média por uma equipe grande. Aí o Ross Brown falando ali no rádio do lado direito, ele tem o controle dos dois pilotos. O Rubinho outro dia dizia pra gente que ele fala mais diretamente com o Schumacher, né? Mas fala com os dois. Ele é o comandante, é o cara que manda. E o Rubinho aí, se livrando de retardatários. Schumacher, Barrichello, Alonso, Montoya, Button, Trulli, Sato e Pisoni, os 8 primeiros. Schumacher que sempre, neste ano, em todos os momentos que esteve na pista, jamais andou fora da zona de pontuação. Em Mônaco estava na liderança quando se acidentou com o Montoya. E a incrível regularidade aí do Rubinho, né? Schumacher agora 1:19.324. Faz a melhor volta da prova o Michael Schumacher. Diga lá, Tadeu Schmidt. Vamos ouvir aqui o Felipe Massa. Felipe, o que aconteceu? Infelizmente eu tive um problema de freio, o carro estava muito bom, estava ganhando algumas posições e eu comecei a ter problema de freio, o pedal começou a ficar muito longo e perder pressão. Eu acabei tendo que parar por uma questão de segurança e foi um pecado, porque o carro estava bom, dava para fazer uma corrida de recuperação e eu estava vindo bem. Foi um fim de semana de muito azar aqui na Hungria, mas pelo desempenho que vocês conseguiram aqui, dá para esperar corridas melhores até nesse fim de 2004? Com certeza, a gente esperava ser uma corrida bem difícil para nós e realmente o carro estava funcionando muito bem aqui, muito mais do que a gente esperava. Eu acredito que para as próximas corridas a gente possa vir muito forte. Obrigado, Felipe. Felipe repetindo aquilo que já na sexta-feira, depois dos primeiros tempos, ele vinha dizendo, né? Que o carro tá bom, né? Expectativa de um bom fim de semana, mas com a troca do motor comprometeu totalmente o trabalho do Felipe Massa neste fim de semana. O Felipe Massa que continuará na Sauber em contrato até o fim de 2005 com a Sauber. E foi freio mesmo. Aquela fumaça ali do lado direito, fazendo com que o Felipe Massa abandonasse o Grande Prêmio da Hungria. Faltando 42 voltas. É incrível a disparidade entre uma volta e outra em função do tráfego. Agora há pouco o Schumacher virou 21,9 e o Rubinho 20,9. O Rubinho 1 segundo mais rápido. Quando os dois tiveram tráfego, o Schumacher um pouquinho mais. E em seguida o Schumacher fez a melhor volta da prova, 1:19.324. O Rubinho está virando, voltou agora normalmente sem tráfego a virar 1:19.9. Daqui a pouco eles viram 21 de novo, é tudo assim. Agora o Schumacher deve estar próximo de parar, porque sempre que pode ele aperta o acelerador ali e tem virado mais rápido. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Real Master, tranquilidade e respeito por você. Agora Takuma Sato parando. Takuma Sato parando quando estava na 7ª posição. Aí voltando aí o Sato atrás do Fisichella. Projeção de 14 voltas com 51 litros de combustível. Essa parada do Takuma Sato com a BAR. Voltou ali atrás do Fisichella, na frente do David Coulthard. 1:19.071.
Schumacher, o mago do cronômetro, é impressionante, né? Não tenha dúvida de que ele está para parar. Já está naquele ritmo que ele faz sempre antes da parada. Agora Alonso parando. Terceiro na corrida, o Fernando Alonso, que ano passado venceu na Hungria. Lá no box, você está acompanhando agora a saída do Alonso. 7.4 o tempo do pit stop do Fernando Alonso. Passou ali o Montoya, projeção de 16 voltas com 59 litros, na frente do Jenson Button. Portanto, entre o Montoya quarto e o Button, que era o quinto, ficou em quinto nessa volta o Fernando Alonso. Diga lá, Tadeu Schmidt. Confirmando, Kimi Raikkonen teve um problema eletrônico, problema com software. O Kimi que abandonou o Grande Prêmio da Hungria. Portanto, esse probleminha aí no programa de computador, forçando o Kimi Raikkonen a abandonar o Grande Prêmio da Hungria. Essa é a entrada do box que você viu, e a Jordan fez o traçado diferente exatamente porque foi para o box. É o Heidfeld entrando para fazer o seu pit stop. Nick Heidfeld fazendo aí a sua segunda parada. Faltando 40 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Hungria. Aí a parada do Nick Heidfeld. Essa câmera. Problema aí no pneu dianteiro direito. E agora, olha o Montoya lá atrás entrando. Entrou o Montoya. E o Heidfeld entrando. Jenson Button também. Agora nós teremos aquelas paradas em série. Esse é o Fernando Alonso. Aí Juan Pablo Montoya voltando. 7.6. O Button continua lá. Tirou uma sobreviseira o Juan Pablo Montoya. E o Button 7.0. Segundo pit stop para os dois. Tanto para o Montoya que você vê voltando, como também para o Button. E aí o Fisichella. Parando o Giancarlo Fisichella. Tempo total de perda de parada Vem no Ferrari. box é muito pequeno, 21, pouco a mais de 21 segundos. Rubinho no box. Rubens Barrichello no box, parando o Rubinho. Aí o trabalho da Ferrari, será que vai funcionar direito essa válvula de reabastecimento? Pelo menos aparentemente sim, 7.6. Tá voltando o Rubinho. 17 voltas de previsão para o Rubinho com 62 litros. Aí voltando o Rubinho. Uma vantagem considerável para o Montoya de 41 segundos. Tempo suficiente para o Rubinho fazer seu pit stop e voltar em segunda posição, exatamente que ele estava. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Logo mais às 3 da tarde você não pode perder as atrações do Domingão do Faustão. E Arno Trulli agora parando. A Renault com o Trulli parando. Segundo pit stop também para o Jarno Trulli. E aí o Schumacher. Prontinha a equipe Ferrari. Vamos ver se vai funcionar tudo direito ali com a válvula. Aí o Schumacher parando. Segundo pit stop do Michael Schumacher. 7.8 de volta o Schumacher. A Ferrari também um reloginho, né? Previsão para 18 voltas para o Michael Schumacher. Deve parar faltando 20 para o fim da corrida. Faltam 38, 64 litros. A conta feita pelo computador. Agora Mark Webber e também o Olivier Panis, os dois parando. E aí a diferença para o Rubinho, Schumacher e o Rubinho. A expectativa agora da parada do Pisona, que com esses pitstops todos está em quarto nesse momento. Exatamente dentro do previsto pela equipe. Volta 33 e não na 30ª, como o computador previa na estimativa aí que eles fazem. Estreia no Fantástico a série Câmera Animal. As imagens são obtidas por câmeras implantadas nos próprios bichos. No primeiro episódio você vai ver o mundo do ponto de vista de uma águia. Logo mais no Fantástico. Ao longo do dia a cobertura olímpica vai continuar na Globo.
o que de mais importante estiver acontecendo nos Jogos Olímpicos de Atenas e a participação dos brasileiros. 32 voltas de um total de 70. Você vê aí o Alonso, Schumacher é o líder, Rubinho Barrichello, Alonso é terceiro, Rubinho Barrichello é segundo. E agora o Ricardo Zonta, lento. O Zonta que está tendo essa possibilidade na Toyota. Cristiano da Mata que saiu, Coulthard está voltando. 8 segundos o tempo da parada do David Coulthard com a McLaren. O Cristiano da Mata que acabou saindo da equipe Toyota. Enquanto você vê a chegada aí do Rubinho, o Cristiano é uma bandeira amarela em algum ponto da pista. Em função, claro, aí do problema do Ricardo Zonta. Encostou, acho que está encostando no lugar certo o Zonta, né? Zonta que volta, portanto, desde 2001 na Alemanha. Não fazia um grande prêmio, um fim de semana de corrida. Volta na Toyota e agora nós temos aí uma sequência de paradas, né? Fila indiana no boxe, inclusive o Pisonia, o último lá que você vê já indo para a sua posição. O Pisonia teve problema exatamente no ponto mais veloz, a única curva um pouquinho mais veloz dessa pista, mas ele parou do lado certo, parou do lado de dentro da curva, onde por ninguém escapa por lá. 7.2, o Pisonia já está voltando, a Jordan também já volta ali. Eu falei Pisonia, parou, onde parou o Zonta, claro, o Pisonia parou no box também. No box, na posição dele. Está saindo o Pisonia e voltando para a pista. Aí o Antônio Pisonia com o Williams. Ralf Schumacher que se acidentou nos Estados Unidos, impedido pelo médico de participar dessa corrida e provavelmente também da próxima. Resta saber se o Ralf Schumacher voltará este ano a pilotar, né? Ele que tem um contrato assinado com a Toyota, mas desde o primeiro instante a Toyota tem dito o seguinte, que era um piloto inteiro. E isso pode constar no contrato, né? Você se apresente em condições físicas de estar em condições de sentar e trabalhar. Mas, enfim, o Ralf Schumacher acertou com a Toyota para a próxima temporada. E enquanto ele não pode andar, vai andando o Pisonia. É isso aí. Vamos com o Pisonia. O Pisonia tem que mostrar o trabalho que sabe fazer para quem sabe estar num carro na próxima temporada ou seguir o seu trabalho com o Williams, por que não, né? Como piloto de testes. Tá voltando o Klian. 7.2 a parada dele. Christian Klian da Jaguar. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Antônio Pisonia está em sétimo. Ele ganhou a posição do Trulli no pit stop, quer dizer, nos boxes, e ele está 1.2 atrás do Takuma Sato. Na verdade, as diferenças nesse momento são de Schumacher para Rubinho, 9.9, de Rubinho para Alonso, uma eternidade, né? 30.8, de Alonso para Montoya, que é o quarto colocado, 12.2, do Montoya para o Button, 5.4, do Button para o Sato, 4.6 e do Button para o Pisonia, o sétimo, 1.2. Tava legal ali de carona com o Pisonia, né? O brasileiro Antônio Pisonia da Williams. Pisonia tá ali logo atrás do Sato. Pisonia é sétimo. O Sato à frente dele tá a 1 minuto e 2 segundos do Schumacher. Impressionante, né? Para o sexto colocado, mais de 1 minuto. Vamos de carona com o Pisonia. E ele para cima do Sato, né? Pode ser um bom duelo aí, a BR muito rápida no fim de semana. Olha só. Velocidade final 307.8 por hora. Impressionante. A Minardi com problemas ali. O Zoto Baumgartner vai voltar. Tá em casa o Baumgartner, andando um pouco para a torcida, conseguiu andar na frente do companheiro. Olha o Pisonia. Aí para cima do Sato pode ser uma boa disputa, um bom duelo. Olha ali o Sato e o Pisonia.
Eles foram rivais na Fórmula 3 inglesa, o Pisoni e o Sato. Olha o Sato aí, a câmera colocada nessa parte de trás. Veja lá o Antônio Pisoni chegando. Diferença 0,6 no último ponto de cronometragem. Nessa volta, apesar dos dois terem tráfego, o Pisoni virou meio segundo mais rápido. É isso, 36 voltas. E aí o Pisoni. Um 22,5 Sato, 22,7 o Pisoni. Schumacher, uma diferença de 10,703 para o Rubinho. Aí em terceiro o Alonso, em quarto Montoya. O Rubinho vai mantendo uma vantagem para o Alonso de 31,5. A Ferrari absolutamente fazendo uma corrida distinta dos demais. E o Pisoni vai se livrando do Klein. O Klein ficou ali, atrapalhou um pouco o Antônio Pisoni. E aí de carona de novo com o Takuma Sato. E claro que nós estamos na expectativa do Pisoni mostrar aquilo que pode fazer. Afinal, é assim que se conquista espaço e se ganha uma posição, né, Reginaldo? Agora os dois estão sem tráfego. O Zonta voltando para o box a pé. Os dois estão sem tráfego porque se livraram do Klein. Agora que a gente vai ver a possibilidade do Pisoni tentar uma ultrapassagem. É bom lembrar que o Sato tem o motor Honda que no momento é o melhor motor da Fórmula 1. E o Pisoni vem atrás. Vamos torcer bastante porque seria muito bom ele ter uma atuação boa nessa corrida da Hungria. E o Sato também ainda não sabe o companheiro que terá, né? Será que vai dar Jacques Villeneuve na BAR? Olha que legal aí o Pisoni. Essa câmera é legal, hein? 1,3, aumentou um pouquinho, atrapalhou aquela. Enquanto eles lidaram ali para tentar ultrapassar o Klein, o Sato se deu bem logo de cara. Então a diferença que estava 0,6 tinha aumentado para 0,8 e agora está 1,2. Mas vai diminuir. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. TIM, viver sem fronteiras. (38 voltas com Michael Schumacher na liderança com 12 segundos, ponto 1 de vantagem para Rubens Barrichello, que é o segundo. Fernando Alonso é o terceiro. Rubinho tem uma vantagem de 31 segundos para o Alonso. Aí Montoya é quarto, a 12 segundos do Alonso. Jenson Button, enquanto você vê o Richards tomando uma aguazinha e tal, acompanhando ali. E a gente vive a expectativa dele escolher o outro piloto, além do Takuma Sato, na equipe BAR. E aí o Pisoni. Há até especulações de que o Sato poderia não continuar, mas é difícil, né? Afinal, Sato e Honda, e a Honda e a BAR renovaram. E deve, claro, continuar. Diga, Tadeu. Vamos ver o que o Ricardo Zonta, que está chegando aqui. Ricardo, o que aconteceu? Quebrou, acho que o hidráulico quebrou. E perdi totalmente o motor na reta por causa de alguma coisa eletrônica. Bom, não era a reestreia que você imaginava, mas tá otimista para 5 provas que faltam do ano? A largada foi até boa, só pena que eu e o Heidfeld ficamos um lado a lado. Ele ficou sem espaço, acabou tocando na minha roda traseira e eu toquei na roda traseira de outro piloto e acabou que acabei rodando. Então, acabei perdendo a possibilidade de brigar por alguma posição. E as 5 corridas que faltam? Vamos se dedicar mais e tentar classificar melhor para estar numa posição melhor para a próxima corrida. Obrigado, Ricardo. Neste momento, o Campeonato Mundial vai tendo o Schumacher com 120 pontos. Aí o Montoya que está em quarto, o Rubinho vai indo a 82. Uma diferença de 38 pontos, mas com 50 pontos ainda em jogo. Nós teremos Bélgica, Itália, China, Japão e o Brasil. O Grande Prêmio do Brasil fecha a temporada no mês de outubro esse ano. Ou seja, o Schumacher ficaria por 2 pontos de vantagem na próxima corrida em relação ao Rubinho para ser campeão na Bélgica. Ou seja,
muito pertinho de ser campeão na Bélgica em caso de vitória hoje. No circuito onde ele estreou na Fórmula 1 em 1991 com o carro Jordan. E é, sem dúvida, o que ele mais gosta. Isso ele já declarou várias vezes. Aliás, não é Alemanha, mas é vizinho, né? É 20 quilômetros da fronteira da Alemanha, está em casa. Acho que a primeira vitória dele também foi em Spa. A primeira vitória também foi em Spa, onde ele já venceu 6 vezes. E em relação ao Button, né, na situação que está a corrida agora, a diferença já ia para 55 pontos. 55 pontos, então em relação a qualquer outro adversário, a Ferrari já é campeã. Ela já é campeã também entre pilotos, se terminar assim. Você viu agora a Ferrari passando a Renault com que facilidade? Para quem se lembra da corrida do ano passado, agora foi em relação ao Trulli, mas em relação à corrida do ano passado, em que ele tomou uma volta do Alonso nessa pista. Aí a passagem do Schumacher mais uma vez sobre o Trulli, que é o 8º, botando uma volta no 8º colocado, o Schumacher. Ainda hoje o Esporte na Globo, a cobertura completa das Olimpíadas, as informações mais importantes dos jogos, o dia dos brasileiros. Olha a irritação do Briatore, o que está acontecendo? Tomei uma volta da Ferrari. Briatore, nada como um dia após o outro. Ou um ano após o outro, né? Agora, o ano passado, segundo todos, o problema foi de pneu mesmo. Tanto que a Bridgestone fez um pneu especial para essa corrida, para esse fim de semana na Hungria. E acertou a mão, segundo todos aqueles que estão acompanhando de perto o desenvolvimento dos pneus Bridgestone para esse fim de semana. 41 voltas completadas, faltando 29. Schumacher segue na ponta com uma vantagem de 12,8 para o Rubens Barrichello. O Rubinho, por sua vez, tem 31,8 de vantagem para o Fernando Alonso, que é o terceiro colocado. O Montoya vem em quarto, a 13,6 do Alonso. Aí o Jenson Button, Takuma Sato e o Pisonia. A diferença do Sato para o Pisonia se mantém ali em torno de 1,3. 1,2, 1,3, sobe um pouquinho, diminui um pouquinho, mas o Pisonia está ali. O Pisonia é sétimo, o Sato é sexto. E os cálculos continuam. E o Pisonia. Legal, né? Dá pra gente curtir direitinho a sequência de marchas, como se comporta o motor. E a Renault com o Trulli no box. É a terceira parada já do Jarno Trulli. É o primeiro a fazer a terceira parada, 6,9. O Trulli, que estava em 8º quando entrou com uma vantagem de 4,1 para o Fisichella. Está voltando aí o Trulli. Ganhador de Mônaco desta temporada, o Trulli, o único que conseguiu sentir o gostinho da vitória, além de Michael Schumacher. E olha que estamos na 13ª etapa, ou 12, o Schumacher ganhou 11, um número realmente impressionante de Michael Schumacher. Está aí no caminho de conquistar mais um título de campeão mundial de Fórmula 1. Faltando 28 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Hungria. Vantagem do Montoya para o Jenson Button, 3,7. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Chevrolet Blazer Advantage, livre de verdade. Tá dando apenas a lógica na corrida, né, Luiz? Se você levar em conta que nos 18 anos de competição, em 94,4% das provas disputadas na Hungria, o vencedor largou numa das 3 primeiras posições. E em metade delas na pole position, que é o que está acontecendo com o Schumacher. Corrida da Hungria que acontece desde 1986. Nelson Piquet venceu as 2 primeiras corridas na Hungria, depois o Ayrton Senna venceu em 88. Depois o Ayrton venceu ainda em 91 e 92. Schumacher venceu pela primeira vez em 94 na Hungria, depois ganhou também em 98 e em 2001. E o Rubinho já venceu uma corrida em Hungaroring, exatamente em 2002, quando largou na pole. E aí o Trulli, logo depois da curva da vitória ali, paradinho o Trulli. Momento que ele
abandonava o Jarno Trulli. Foi-se embora o piloto da Renault, que não será mais piloto da Renault no ano que vem. Alonso e Fisichella serão os pilotos da Renault na próxima temporada. A bandeira amarela naquele setor da pista, evidentemente. Os fiscais estão ali em volta do carro e está aí o Trulli voltando para a pista, preocupado com o cabelo. Ele tirou alguma coisa da cabeça, não sei se é o elástico. Será que até quando ele está de capacete, balaclava, tudo, ele usa lá aquele rabinho? É um topetinho, né? Não fica bem o rabinho de cavalo, fica mais em cima, né? Montoya se livrando de retardatários, ele que está na 4ª posição. Completando mais uma volta o colombiano Juan Pablo Montoya. E já trouxe ali o Jenson Button. Aí o Jenson Button. Button está em 5º, a 3 segundos, ponto 2 do Montoya. Olha, o Button virou 1:21.3, o Montoya 1:22.002. Aí diminuindo um pouquinho a diferença do Jenson Button para o Juan Pablo Montoya. Button que é 5º, Montoya que é 4º. Atrás do Button está o Takuma Sato a 9 segundos dele. Ali o número de giros. $19.250 giros agora. Impressionante esse número. E a forma como ele foi passando pela Minardi. O Jenson Button. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Faltando 25 voltas para o encerramento, você de carona aí com Jenson Button. Michael Schumacher, 1:20.842. Jarno Trulli voltando aí pro boxe a pé e sem o topetezinho que ele usa ali, né? Tá voltando aí o Trulli. Diga, Tadeu Schmidt. Chuquinha, pois é. E a gente viu ali o Flávio Briatore ainda olhando, assim como quem não tem a explicação para o problema com o Jarno Trulli. Mas de qualquer forma, a Renault está ali com o Alonso em terceiro, vai fazendo pódio o Alonso. Schumacher, Rubinho, Alonso, Montoya. Schumacher virando 19,5, Rubinho 1:27 nesta volta. Em relação ao Pisoni, aumenta um pouquinho a diferença. O Pisoni agora está 1,6 do Takuma Sato. Fez 1:21.4 o Pisoni, o Sato também 1:21.4. Eles estão mais ou menos na mesma batida, na mesma tocada. Voltamos agora com o líder. Schumacher a 13.841 do Rubinho. Vai se aproximando o Schumacher da vitória de número 82. Os números do Schumacher são impressionantes. Chegou a pole de número 62 no fim de semana. O Michael Schumacher vai abrindo uma vantagem de 38 pontos com 50 possíveis pela frente. Para chegar na Bélgica, para fazer 2 pontos mais, abrir 40 de vantagem, faltando 40 para o Rubinho, para ser campeão mundial de Fórmula 1. Luiz. Diga, Tadeu. Então a Renault acredita que o problema no carro do Trulli tenha sido pressão do óleo no motor, problema no motor. 7 heptacampeão mundial de Fórmula 1. Olha, Reginaldo, primeira vez que eu fui acompanhar uma corrida de Fórmula 1, e já se vão alguns anos, não imaginava que fosse possível alguém chegar tão perto do Fangio, passar o Fangio então, né? Quando a gente falava do Fangio, seus 5 títulos, tá aí o Schumacher. O mundo está contemplando
um dos seus gênios, né? Um dos seus históricos, alguém que escreve realmente a história e escreve de uma forma consistente e inquestionável. Tá aí o Weber parando. É de perder a conta, né? É de perder a conta. Você imagina, dobrar o número de vitórias do Ayrton Senna. Isso é o que o Schumacher vai conseguir hoje. Dobrar o número de vitórias de Ayrton Senna. O Ayrton venceu 41 vezes, né? Depois do Schumacher, 51 vitórias do Alain Prost. É o segundo piloto que mais venceu. Aí o Montoya. Montoya é quarto. Uma vantagem de 3,3 para o Jenson Button. O Sato e o Pisonia. Olha, o Sato está aí no box. Parando agora. Fazendo o seu terceiro pit stop, o Takuma Sato. Vai voltar o Sato. E olha, pela proximidade dos dois, pode ser nesse jogo aí que o Pisonia conquiste uma posição em relação ao Sato. É, porque foi 8,7. Foi uma parada longa. O Sato foi o primeiro a parar na segunda rodada de pit stops e agora o primeiro na terceira. Então, quando o Pisonia parar, se ele fizer uma troca bem rápida, ele pode realmente ganhar uma posição. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Nova skin. Essa é a nova. E agora a Ferrari aí. Mexendo com os pneus, mas ainda não vimos ali a Ferrari totalmente pronta para a parada não. Schumacher e Rubinho já pararam 2 vezes. O cálculo inicial indicava que o Schumacher teria combustível para 18 voltas, segundo o computador, né? E que pararia a 20 voltas do fim. Ou seja, Schumacher está agora naquela batida de fazer voltas rápidas. Mas como ele tem 14,4 para o Rubinho, está absolutamente já com a corrida para ser administrada o Schumacher. A essa altura não há mais necessidade de fazer voltas voadoras, como ele fez antes dos outros 2 pitstops, o Michael Schumacher. Apenas, você viu aí, apenas 4 pilotos fora da corrida. Uma corrida normalmente que por causa do calor provoca muita quebra de motor e de freio. Você vê que o do freio foi o problema, exatamente o problema do Felipe Massa. Ia correr até um nível bom, com apenas 4 carros fora. Se as previsões estiverem corretas, o Schumacher para na próxima, né? A 20 voltas do fim. Mas está por parar o Michael Schumacher. Mantém uma vantagem de 14,9 para o Rubinho. Os dois virando na casa de 1,19. O Schumacher no 19,4, o Rubinho 19,9. Aí você vê o Alonso, que é o terceiro. O Alonso está a 32 segundos do Rubinho. Veja aí a confirmação, 32,540. Por sua vez, ele tem uma vantagem de 14,6 para o Alonso. E o Jenson Button agora vai para o box. Na 5ª posição na corrida, o Jenson Button. A placa para o Alonso, a bandeira da Espanha, posição 3, os dados ali para o Alonso, a boa e velha placa. E aí a Ferrari prontinha. Jenson Button voltando ali, você viu. Tá voltando aí o Button. Logo atrás do Nick Heidfeld. Mas o Nick Heidfeld tem 2 voltas, ou 2 para o Button também. Na parada anterior, o Rubinho veio antes, exatamente. Igual ao Rubinho primeiro, depois o Schumacher. 7,3, o Rubinho está voltando. E agora o Rubinho vai voltar com diferença suficiente para o Alonso, para não colocar em risco. Você quer, né? Antes da parada do Alonso, da terceira possível parada do Alonso, a posição de segundo. Tá voltando aí o Pântano. Na Globo você acompanha todos os detalhes dos Jogos Olímpicos de Atenas, os principais acontecimentos e também o Dia dos Brasileiros. E o Schumacher, vai entrando o Schumacher, vai fazer o seu terceiro pit stop. E Antônio Pisonia também. Veja lá o Pisonia. Para o Pisonia é fundamental para sabermos se ele vai ganhar a posição ou não vai. O Schumacher 7,5, Pisonia ainda não saiu, 9, 10, assim não vai ter jeito de ganhar. 10,5,
Uma pena, o Pisoni poderia realmente brigar diretamente por essa posição. Olha o Sato. Na freada foi e botou entre ele e o Schumacher nessa dividida. Ficou à frente o Takuma Sato. Olha, Reginaldo se para com 7,8, até mesmo com 8. Aí você vê o piloto Pântano da Jordan. Aí de fumaça ali na frente nos dois pneus. Aí o momento. Deve ser freio também, hein? Jeito de freio mesmo, né? E o Alonso agora parando. Alonso que é terceiro na corrida, fazendo o seu terceiro pit stop. Tá aí o Alonso. Fernando Alonso, vencedor do ano passado. Vai voltando o Alonso. 7,1 a parada do Fernando Alonso. Que pena o Pisoni, né? Voltou o Fernando Alonso. Você vê que mesmo com essa parada extremamente longa de 10,5, o Pisoni voltou colado no Sato. Quer dizer, era só a equipe ter sido um pouquinho mais rápida ali e voltaria encostado. 2 segundos seriam suficientes, Reginaldo, para ele voltar à frente do Takuma Sato. Acho que menos, viu, Luiz? 1,5 seria suficiente, que seria uma troca em 9 perfeitamente normal. A equipe antecipou a parada pensando nisso, mas não deu certo. E recompensaria o esforço que o Pisoni fez aí de tirar a diferença e ficar coladinho no Takuma Sato. A diferença segue muito pequena, né? Era o 0,9 ali a diferença. Como os dois têm a mesma marca de pneu, agora vamos ver o comportamento deles, né, o Sato e o Pisoni, para ver se na pista ele ainda pode ganhar essa posição. Logo mais às 4 da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. Aí o Fisichella, 7,4 voltando o Fisichella, é o Williams. Tá pronta. O Montoya ainda não fez a sua terceira parada. Atlético Mineiro e Palmeiras com Kleber Machado. Criciúma e Vasco com Rembrandt Júnior. É o futebol do Campeonato Brasileiro. E claro, ao longo do futebol também as informações dos Jogos Olímpicos. Montoya parando agora ali. E também o Panis. O Montoya está aí no seu pit stop. O Panis entrou junto, também parando. O Panis que estava em 10º. O Montoya faz o seu pit stop. Claro, estava em terceiro porque o Alonso parou antes dele. Vai voltando aí o Juan Pablo Montoya. E logo atrás do Montoya, o Jenson Button. O Alonso, portanto, recupera a terceira posição. Apenas o Coulthard, que está em 8º dos 8 primeiros, parando 2 vezes. Os outros todos com 3 paradas. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Real Master, tranquilidade e respeito por você. Entre os 8 primeiros não falta mais ninguém. Coulthard fazendo também sua terceira parada, 7,9. Foi até menos ali, já estava em movimento o carro do Coulthard. Todo mundo entendia que a McLaren iria fazer 2 paradas em função da escolha dos pneus, mas também fez 3. 17 voltas para o encerramento, voltando aí o David Coulthard. Logo à frente ali do Klian. Christian Klien tem uma volta de desvantagem, né? É 13º o Christian Klien com a Jaguar. Ao longo do dia, a Globo vai continuar trazendo as informações dos Jogos Olímpicos de Atenas. O que de melhor está acontecendo nos Jogos e, claro, os brasileiros. Vou falar em brasileiro, tá aí o Pisoni. Tá bem mais próximo do Sato. Ele 0,4, ele virou um 22 cravado, o Sato 22,4, eles têm tráfego à frente. Tá aí uma boa chance. Faltando 17 voltas de um total de 70, 53 completadas. Vai completar mais uma aí o Schumacher. Completando a volta de número 54, o Michael Schumacher. 1,22, 160 o Schumacher. Na verdade, eles acabaram de se livrar do tráfego e por isso o Pisoni se aproximou do Sato 0,4. Olha agora como o motor Honda já respondeu, 0,9. Agora que eles não têm mais tráfego à frente. Quem está à frente deles é o Schumacher. Schumacher leva a diferença para 19,4 em relação ao Rubinho, porque ele virou um 22,1 e o Rubinho virou um 22,7 nesta volta. Aí o Baumgartner, tá em casa, os outros Baumgartner, 7,4, está voltando o piloto da Minardi. O Baumgartner que conseguiu, repito, largar na frente do Bruni nesse fim de semana. Ele tem a pior de todas as voltas na corrida, ele virou um 25,3
Quer dizer, para você ter uma ideia, vamos falar do terceiro colocado. A terceira melhor volta, que é do Alonso, 1:20.2. Não vou nem falar. Pisoni quase saiu, quase saiu. Não vou nem falar das duas Ferrari, que são os dois únicos carros a virar abaixo de 1:20. Melhor volta do Schumacher, 1:19.071, a do Barrichello, 1:19.213. Olha o Pisoni. Onde foi o Pisoni, hein? Tá andando muito na expectativa de buscar, de brigar essa posição. Muita sede. Muita sede ao pote. Olha lá. Grama. Aí foi lá fora, sujeira. Nossa, impressionante como passou pertinho do muro ali, Reginaldo. Voltou o Pisoni. É claro que com isso vai aumentar um pouquinho a diferença em relação ao Sato. Vai perder esse contato. Olha, aquela saída de curva 2.6, já aumentou para 2.6. Diga, Roberto, aquela saída de curva que no nível da pista agora não aparece, assim, a gente vendo pela televisão não aparece, só estando no autódromo, para você ver, fica exatamente atrás dos boxes, aliás, um ponto de estacionamento nosso, você assistindo o que os pilotos fazem ali, porque ali é uma descida muito acentuada e vem de pé embaixo mesmo, passam sempre muito próximo do muro. Aquele afastamento ali, aquela área de escape que o Pisoni usou, antigamente nem existia, foi criada em função do perigo ali da presença do muro. É a pista de Hungaroring que foi até ampliada desde o ano passado, né? 300 e poucos metros a mais. E com esse diminuímos o número de volta para 70, ela ficou um pouco mais longa, agora tem 4.384 metros. Faltando 15 voltas para o encerramento. A Globo vai continuar trazendo as informações dos Jogos Olímpicos para você. Vôlei de praia, Ana Paula e Sandra estreiam no torneio de vôlei feminino, no grupo delas. Estreiam com vitória contra as norueguesas. 21-18 e 21-19. Sandra, que tem 2 medalhas olímpicas, uma delas de ouro. Ao lado da Jaqueline, elas foram as primeiras mulheres que conquistaram medalha de ouro para o esporte brasileiro em Atlanta 96. Sandra vivendo essa expectativa. Ela é uma candidata a ser bicampeã olímpica, né? O Brasil tem apenas o Ademar Ferreira da Silva como bicampeão olímpico. Outros candidatos nestas Olimpíadas de Atenas, e a Globo trazendo para você as informações, o que de mais importante está acontecendo nos Jogos e, claro, tudo sobre os brasileiros. Sato mantém uma vantagem de 2.6 agora para o Antônio Pisoni. Depois daquela escapada do Pisoni, aumentou um pouquinho a diferença. Schumacher, Rubinho, Schumacher 1:21.6, Rubinho 1:21.3, diminui um pouquinho a diferença para 18.4, mas de qualquer forma, o alemão tem a corrida absolutamente sob controle. Mas automobilismo a gente sabe como é, né? Quantas e quantas vezes a gente não assistiu a problemas nas últimas voltas. Já vi Nigel Mansell dando tchauzinho para a galera parar a 500 metros, até a última vitória do Piquet no Canadá, quando o Nelson Piquet venceu pela última vez nas suas 24 vitórias na Fórmula 1. Esse é o David Coulthard. Aí nono Coulthard. A McLaren não conseguiu um fim de semana feliz, não. Os carros não estiveram bem posicionados no grid. O Kimi Raikkonen foi 10º, o Coulthard 12º. E na corrida o Raikkonen abandonando e o Coulthard está aí. É uma equipe que vem em ascensão e muita gente apostava nela. Inclusive o Schumacher disse que esperava que a McLaren fosse sua grande rival nessa corrida da Hungria. Ele não apostou, ele tirou a Williams da aposta dele, mas a coisa não se confirmou. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Depois de 57 voltas, Schumacher, Barrichello, Alonso, Montoya, Button, Sato, Pisoni, Fisichella, os 8 primeiros. Os outros 2 brasileiros, o Zonta e o Massa, já abandonaram o Grande Prêmio da Hungria, que tem 5 abandonos. O Pantano, o Trulli, o Zonta, o Massa e o Kimi Raikkonen. E aí o Peter Sauber, acompanhando ali o desempenho do Fisichella. Michael Schumacher vai se aproximando a vitória de número 82. O Schumacher está passeando tanto que às vezes dá a impressão de que o carro está bem mais lento. Mas está mesmo, porque ele está controlando, ele não força em curva nenhuma. Olha, ele não chega a aproveitar a pista, toda a largura de pista necessária. Está muito tranquilo, Schumacher.
1:21,4 a volta do Schumacher. No começo da corrida, sempre na batida de 1:19 baixo, que foi inclusive a melhor volta da prova, 1:19,071. Só como referência para você da diferença da tocada do Schumacher, que muitos dizem corta caminho. Ele consegue encontrar um traçado que fica menor em relação aos outros pilotos. Mais uma vez aí o Fisichella. Fisichella que vai estar na Renault na próxima temporada, ao lado de Fernando Alonso, Montoya e Raikkonen na McLaren. A Williams, Webber e Button. Ferrari com Schumacher e Rubinho, Alonso e Fisichella. E aí muitas indefinições, né? Toyota tem o Ralf, vai ter o Trulli, vai ter o Panis. A Jordan, o Pântano e mais alguém, ou ainda com os dois indefinidos. O Coulthard procurando emprego, pode ser na BAR, a BAR que tem o Sato. E vive a expectativa do Coulthard, do Villeneuve. É o jogo dos pilotos, é o mercado para 2005 da Fórmula 1, que sempre vai se definindo essas corridas, né? Meio de ano ali, então, Hungria, Bélgica, e a gente tem o mapa, a definição dos times para a próxima temporada. Jenson Button é o quinto, Baumgarten é o 15º. Olimpíadas 2004. O vôlei do Brasil está estreando no torneio olímpico de vôlei masculino. O jogo é contra a Austrália. Muita gente esperava um jogo tranquilo, mas a Olimpíada não tem muito disso não. Galvão Bueno está acompanhando. Você tem imagens do vôlei também, da Fórmula 1 e do voleibol. Informações do Galvão Bueno, diretamente de Atenas. Bom dia, Galvão. Bom dia, não tem jogo fácil não. A Austrália acaba de marcar o seu 24º ponto, 24 para a Austrália, 22 para o vôlei campeão do mundo, para o vôlei do Brasil. Numa primeira rodada só de surpresas. A Holanda ganhou da Rússia 3-2, a Polônia 3-0 da campeã olímpica, a Sérvia, e a Argentina 3-0 da França. O Brasil tem que tentar salvar agora. Primeiro set point. Tem que aproveitar essa bola. Com o Giba, soltou o braço. Aí o Serginho, o Maurício, outra vez o Giba, usou o bloqueio e é ponto do Brasil. 23º ponto brasileiro. 24 para a Austrália, 23 para o Brasil. Jogo duríssimo, complicado. E o Brasil vai tentar buscar virar no final um set em que a Austrália comandou o tempo inteiro. 24 para a Austrália, 23 para o Brasil. Esse saque precisa entrar e o bloqueio brasileiro tem que funcionar para colocar 24-24. E se colocar 24-24, joga a pressão toda para cima da Austrália. Aí o Ricardinho, a rede brasileira é boa, com o André, com o André Heller e com o Giba. O saque tem que entrar para quebrar o passe da Austrália, para tentar o bloqueio triplo ali. Aí o Ricardinho, vamos ver. Bola de saída de rede, bloqueio do Brasil, mas ela foi para fora. Primeiro set para a Austrália e surpresa, hein? 23 Brasil, 25 Austrália. É estreia, mas complicou um pouco, mas o Brasil tem que virar para ganhar de 3-1. Vamos lá, Luiz Roberto. E já Galvão Bueno mostrando pra gente a sequência do jogo. É a estreia do Brasil. E a Rússia que ficou escondida, né, Galvão? Todo mundo na expectativa do que ia acontecer, pegou a Holanda pela proa. Um jogo de 5 sets e perdeu. E o Brasil perde o primeiro set, é a estreia do time nas Olimpíadas. Olimpíada é isso mesmo, é componente emocional, tem uma série de fatores diferentes do dia a dia normal. Já é o Brasil nessa estreia, é a Globo mostrando pra você. Faltando 9 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Schumacher continua na ponta, vai se aproximando muito da vitória de número 82. Olha, Barrichello é segundo, Alonso é terceiro. A diferença do Rubinho para o Alonso, você vê aí a imagem do Fernando Alonso, é tudo isso aí, 34,4. A Ferrari fazendo uma outra corrida. Olha que barata essa câmera colocada na Renault do Alonso. Alonso que é terceiro, ano passado venceu. Ondulações da pista da Hungria, bem ondulada a pista. Imagens do Fernando Alonso que está em terceiro. O Montoya é quarto, Jenson Button é quinto. Aí é uma volta o Takuma Sato, Antônio Pisoni é sétimo, o Fisichella é o oitavo. São os 8 primeiros.
Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. TIM. Viver sem fronteiras. Schumacher botando mais uma volta na Minardi, você viu ali. 4 voltas. Que facilidade, né? Daqui a pouco tem o vôlei. O Brasil perdeu o primeiro set para a Austrália. O Galvão Bueno está acompanhando diretamente de Atenas e já vai trazer as emoções da sequência dos Jogos Olímpicos. E a Ferrari, a gente estava acompanhando o vôlei na tela dividida, nós vimos ali o Ross Brawn comendo banana. Uma tranquilidade, o pessoal todo aí nessa calma, só na expectativa do fim da corrida. O Schumacher vira nessa altura, 1 segundo mais lento que o Rubinho todas as voltas. A diferença que era de 17 veio para 16, para 15, está em 14 agora. Por setor, o Schumacher às vezes chega a perder meio segundo, como foi nesse primeiro setor, em relação ao Rubinho. Está tranquilo, levando o carro ao final sem problema, sabendo que numa pista em que o motor é sacrificado, a suspensão é sacrificado, o freio já deu problema para 5 competidores. É tudo uma forma de poupar o carro. Olha, o Schumacher agora 1:21.4, Barrichello 1:20.507. Portanto, mais uma vez a história se repete, né? 20.379 para o Rubinho, 21.469 para o Schumacher, a diferença abaixo de 13. 12.9 a diferença. Schumacher está aí administrando. Você vê o Jean Todt, Ross Brawn, os homens da Ferrari na expectativa do fim da corrida. A Ferrari vai conquistando o título de construtores com esta dobradinha de Schumacher e Rubinho. Precisava de 9 pontos a mais em relação à Renault. A Renault está fazendo 6 pontos com o Alonso. A Ferrari está conquistando o Mundial de Construtores. Você vê que zebra não existe mais para o Schumacher. Ele fica 1 metro antes de atingir a zebra. Está passeando em Hungaroring o Schumacher, administrando a vitória. Às 7 voltas do encerramento. Próximo dia 29, o Grande Prêmio da Bélgica. Schumacher para conquistar o heptacampeonato mundial de Fórmula 1. Bastará abrir mais 2 pontos aí em relação ao Rubinho e ter 40. Vai ficar com 38 agora, mas 50 pontos estão em jogo. Faltam 5 corridas a partir da Hungria. O Brasil fecha a temporada em outubro. É a última corrida do ano, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Confirmando os 8 primeiros colocados a 6 voltas do encerramento do Grande Prêmio da Hungria. Schumacher, Barrichello, Alonso, Montoya, Button, Sato, Pisoni é o 7º com o Williams. E aí o Fisichella na 8ª posição, são os 8 primeiros colocados. Schumacher está indo a 120 pontos, Rubinho a 82, já é a melhor pontuação da carreira do Rubinho em uma mesma temporada. Jenson Button 65. Rubinho vai abrindo aí 17 pontos de vantagem em relação ao Jenson Button nesta disputa pelo vice-campeonato mundial. Schumacher vai completar mais uma volta, volta de número 65. Estavam faltando 5 voltas para o encerramento. Veja a diferença do Fisichella para o Coulthard, 3.189. Fisichella é o 8º, Coulthard é o 9º. Valendo aí o pontinho do 8º lugar. Aí o David Coulthard. E por enquanto está a pé para o próximo ano. Quando perguntado no fim de semana, e a BAR, interessa? Ele, absoluto interesse. O David Coulthard. Diferença do Fisichella para o Coulthard se mantém, veja, 3.154. Vamos ver agora no trecho seguinte da cronometragem. Fisichella, Coulthard. Fisichella 8º, Coulthard 9º.
Em tese, uma diferença confortável para o Fisichella. Vamos ver se ela se mantém. 3.3. Outro ponto de cronometragem. Vai se mantendo tranquilo aí no 8º lugar, o Giancarlo Fisichella. Hoje, depois do fantástico, Heloísa Perissé e Ingrid Guimarães vão aprontar as maiores loucuras, sob nova direção. David Coulthard. Passagem ali, você viu o Norbert Hall da McLaren acompanhando o desempenho do David Coulthard. E agora se livrou do Heidfeld. Aquela bandeira azul que nós vimos há pouco era exatamente para o Nick Heidfeld, que atrapalhou um pouquinho aí o Coulthard nessa expectativa de brigar por um pontinho. É que não tem como não atrapalhar nessa pista, né? Ele tem que fazer a corrida dele normal, tem que fazer a trajetória normal no miolo da pista, para ele deixar passar só se ele parar. Então ele esperou chegar à reta para aí sim abrir um pouquinho e deixar o Coulthard ali para frente. 4 voltas para o encerramento e não perca no Fantástico um teste nas ruas. Botamos roupa de gari em 2 galãs da TV. Será que alguém vai reparar neles vestidos assim? Logo mais no Fantástico. Domingo da Globo, na sequência Olimpíadas 2004, esporte espetacular, tem o futebol do Campeonato Brasileiro antes, o Domingão do Faustão, Faustão sempre em 2 partes, antes e depois do futebol, e na sequência as atrações do Fantástico, além das atrações normais do Fantástico, grande cobertura dos Jogos Olímpicos de Atenas. Logo mais no Fantástico, com a Renata Ceribelli e o Pedro Bial. Schumacher vai se aproximando da vitória de número 82 na carreira. Será que Schumacher vai chegar ao número histórico de 100 vitórias na carreira? Esse ano, quando começou, será possível o Schumacher ganhar todas? Olha, pelo aquele acidente de Mônaco, senão ele teria vencido todas até aqui. Se ele continuar com essa motivação na carreira, em Indianápolis a gente teve a oportunidade de jantar com o pessoal da Ferrari, que dizia eles mesmos surpresos com a motivação do Schumacher neste ano. Depois do 6º título, eles já não esperavam tanto dele na busca por um 7º, mas agora já acredito que ele vai buscar um 8º, um 9º e assim por diante. E o Michael Schumacher mais uma vez estará no jogo do Criança Esperança na quarta-feira que antecede ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, dia 20 de outubro. Michael Schumacher mais uma vez. E a placa aí, o pessoal trabalhando, a bandeira da Alemanha do Schumacher. Sem querer secar, o Schumacher está a 51 corridas sem quebra e o Rubinho está a 15 sem quebra. Olha aí, o pessoal preparando Schumacher, Ferrari, e acho que vai ser um number 1, né? O número 1, vamos ver. Posição 1 lá em cima já tá para o Schumacher. Vamos ver o que eles vão, se ele vai escrever ou vai botar em número. Botou mesmo ali. A Ferrari é campeã, por isso que ele está fazendo essa placa. Está conquistando o Mundial de Construtores, a Ferrari, com sobra. Olha lá. Número 1 do mundo, a Ferrari. É a placa em comemoração ao título de construtores da Ferrari. Um título anunciado, mas que se confirma matematicamente. É o 6º consecutivo e o 14º da história da equipe. E o Schumacher vai ficar a 2 pontos de conquistar, de abrir mais 2 pontos em relação ao Rubinho e conquistar já na Bélgica o heptacampeonato mundial. Vamos então para a última volta. Faltando 2, o pessoal da Ferrari já está no muro, com a placa de número 1 do mundo para a equipe de Maranello. Esta incrível Ferrari, exemplo de excelência no esporte, com bandeira da Ferrari e tudo hoje. Michael Schumacher abre a última volta. A expectativa da Ferrari de comemorar com o alemão é dobradinha da Ferrari. Aí o Schumacher abrindo a última volta. Vamos com o alemão pelos 4.381 metros de Hungaroring, para vencer pela 12ª vez na temporada, Michael Schumacher, em 13 provas.
trazendo com ele o Rubens Barrichello. A diferença foi caindo, está em 8,634 agora. Rubinho é segundo. Aí 82 pontos, marcando mais 8 no campeonato, o Rubens Barrichello. Abrindo uma vantagem considerável ali para o Jenson Button na luta pelo vice-campeonato mundial. Estamos aí com o Schumacher. Aos 35 anos, absoluto na Fórmula 1, Michael Schumacher. Nas últimas curvas, em Budapeste, na Hungria, para mais uma vez sentir o gosto da vitória, da consagração de um extra-série do esporte mundial, para chegar a um número impressionante de 82 vitórias e de 12 na temporada. Aí vem Michael Schumacher, curva da vitória, para a festa da Ferrari, campeã mundial de construtores. Michael Schumacher, 82 vezes da história da Fórmula 1, é o primeiro. Rubens Barrichello é segundo. Os dois lado a lado, a festa da Ferrari, campeã mundial de construtores. Schumacher estava à direita do Rubinho, o Rubinho ficou à esquerda, conforme a identificação feita pelos caracteres. Terceiro Alonso, quarto Montoya, quinto Button. Aí o Alonso para completar. Como o Sato e o Pisonia já estavam uma volta, eles já passaram e completaram sexto e sétimo, desde que o Alonso, o Montoya e o Button completem. Aí as posições serão essas. O Alonso já passou completando. Vem aí o Montoya para ser o quarto. Aí o colombiano Juan Pablo Montoya. É o quarto Montoya. Agora faltando o Button para ser o quinto. E aí, a uma volta, o Sato e o Pisonia. Aí o Button quinto, Sato e Pisonia sexto, sétimo e oitavo o Fisichella. Portanto, vitória de Michael Schumacher. 82 vitórias na carreira. Já já a gente volta. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. Tô te falando, Cadu, abri a conta, fiz o cadastro, o gerente falou ok, disse que meu crédito estava disponível. Não, disse que automaticamente eu podia usar o dinheiro do jeito que eu precisasse, com uma taxa bacana, para pagar como eu achasse mais conveniente. Você tá de brincadeira. Isso, siga na Globo, estamos de volta. Um abraço do Jean Todt, do Michael Schumacher, do Rubinho, também do Alonso, os três primeiros, tá aí o Rubinho. A confraternização da Ferrari, porque matematicamente a Ferrari conquista pela sexta vez seguida o Mundial de Construtores. 14ª ao longo da história. Ferrari, portanto, campeã de construtores. Schumacher vence com Rubinho Barrichello em segundo, Alonso em terceiro. Tá aí o Schumacher comemorando muito. 82 vitórias do Michael Schumacher. Próximo dia 29, o Grande Prêmio da Bélgica. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. Intermediário, enquanto a maioria das equipes que usam o pneu Michelin vão com os pneus para a pista seca já. E o que se pode ver é claramente aí, ó, o pneu do Schumacher, o pneu intermediário, o pneu do Rubinho.